Queridos e amados irmãos, eu desejo cumprimentar todos com a paz do Senhor. Quero já ganhar tempo e pedir para os meus irmãos abrir no último livro da Bíblia, Apocalipse, capítulo de número 18, verso de número 4 e verso de número 5. Enquanto os meus irmãos acham o texto, eu quero externar a minha alegria e a satisfação por uma vez mais fazer uso da sua poderosa palavra. E nessa ocasião, quero aqui deixar registrado também a minha alegria e o privilégio de estar não somente com o meu companheiro Orlando Filho, pastor Erivelto e todos os nobres pastores, que Deus abençoe no nome de Jesus. Como já foi mencionado, ali está meu companheiro Evandro, a minha esposa Janiele e a minha filha. Também desejo agradecer a Deus pela vida da igreja, da criança ao ancião. Deus seja louvado pela vida dos meus irmãos. Quem encontrou o texto, diga glória a Deus. Nos diz assim a sua palavra: e eu ouvi uma voz do céu dizendo: sai dela, povo meu, para que não sejais participante dos seus pecados, e para que não receba suas pragas, porque os seus pecados têm chegado até o céu, e Deus se lembrou das suas iniquidades. Queridos e amados irmãos, mas nós estamos falando aqui da Babilônia, e se você é um conhecedor da Bíblia, geograficamente falando, nós temos que sair para a Mesopotâmia. A Mesopotâmia fica entre os rios Tigre e Eufrates, aonde a Bíblia Sagrada nos fala que também está residida esta localidade, este lugar que é conhecido como a Babilônia. Mas se você também perceber, a Babilônia é um local aonde os descendentes de Noé saem e vai povoar a terra com uma ordem dada por Deus para crescer, multiplicar-se e se espalhar sobre a terra. Mas perceba que a Babilônia, aqui que nós estamos lendo no Apocalipse, já não é mais um império, já não é mais uma nação, mas é uma oposição, uma filosofia, uma ideia, uma ideologia contra o Deus Todo-Poderoso. Mas não é o primeiro levante do homem após o pecado contra Deus. Se você perceber, em Gênesis, no capítulo de número 4, e nos versos que se seguem, a Bíblia vai nos relatar a história de Caim e Abel. Ambos levaram as suas ofertas para oferecer ao Deus Todo-Poderoso, mas Deus atentou para a oferta de Abel e rejeitou a oferta de Caim. E a Bíblia diz que naquele momento, isso trouxe para Caim um descontentamento. E Deus, conhecendo os corações, vai chegar para Caim e vai dizer: por que o teu semblante está descontente e desfigurado? Se tu fizeres o que é bom, Deus vai atentar para o teu sacrifício. Mas ele vai ter uma ideia contra a ideia de Deus, porque Deus direciona o caminho para Caim, para que ele venha a ser aceito na sua presença. Mas ele vai matar o seu irmão, e logicamente no seu pensamento ele pensava que agora, estando sozinho na terra, Deus receberia o seu sacrifício. E a Bíblia diz que isso não foi o primeiro levantado homem contra o Deus Todo-Poderoso. Em Gênesis, no capítulo de número 10, no verso de número 8, a Bíblia diz, e Joséfo fala, que esse homem é conhecido na Bíblia como Nirode. Nirode é um grande caçador, mas essa expressão, transliterando para o nosso português, é um homem que tem influência, é um homem que tem capacidade de persuadir aqueles que lhe cercam. E agora ele vai trazer um ajuntamento em torno de si e vai fazer um templo para chegar até os céus. Deus, olhando para aquele feito, a Bíblia diz que agora Deus vai intervir naquela obra. A palavra de Deus nos fala que nesse momento da história, aqueles homens disseram uns para os outros: façamos um grande templo para chegar até os céus, e não seremos mais destruídos pelo dilúvio. Perceba que Deus falou para Noé, para ele se espalhar sobre a terra, povoar a mesma. Mas agora o homem quer
outros homens em torno de si, e agora eles desejam levantar-se novamente para contra o seu Deus. Você vai perceber isso nitidamente na história, o homem se levantando contra o Deus Todo-Poderoso. Mas passa posteriormente, e o primeiro grande líder da Babilônia é esse neto de Noé, conhecido como Nirode. Mas passa Nirode, é conhecido na história outro monarca ou outro rei. O nome desse rei é Hammurabi. Ele perdura por quase 1000 anos, e nesses 1000 anos ele vai trazer para a Babilônia notoriedade. Mas esse império cai. Posteriormente vai chegar Nabucodonosor o segundo, que era filho de Nabopolassar. A Bíblia diz que esse homem era um homem que usava mão de ferro, era um homem que dominou o mundo inteiro da época. E é exatamente nesse contexto que eu quero que você volte a sua atenção para perceber que aqui nós temos uma Babilônia ainda império, mas também vemos contra isso 4 jovens que se opõem, que agora é levado pelo império babilônico para ser doutrinado por esse monarca. Mas a Bíblia Sagrada nos fala que foi 3 levas. Na primeira leva foi levado os nobres, foi levado os príncipes, e é exatamente nesse contexto, no meio desse grupo, provavelmente quase 15.000 judeus. Mas perceba que tantos os judeus que foram para a Babilônia, uma maioria da sua parte não são notável, mas você vai ver na Bíblia esses 4 jovens, Ananias, Misael e Azarias e Daniel, se diferenciando. Estava na Babilônia, mas a Babilônia não estava dentro deles. Você vai perceber que esses 4 jovens, eles vão agora se diferenciar. Perceba que eles estão longe, aleluia, da sua cultura, da sua religião, da sua família, mas ele não estava longe de Deus. A palavra de Deus nos fala que eles decidem no coração, pela liderança de Daniel, não se contaminar com as iguarias do rei, porque para nós que sabemos da Bíblia, sabemos que nesse contexto o povo adorava exclusivamente ao Deus de Israel, mas a Babilônia adorava vários deuses, e o Deus, mas eu quero que você perceba que aqui este local é um local profano, é um local totalmente adverso a um cristão. Mas eu quero que você perceba pela escritura de Gênesis até Apocalipse que o problema não é o local, o problema é um coração convertido. Porque o homem pode estar na Babilônia, mas se a Babilônia não estiver dentro dele, ele é referência, ele é modelo, ele é exemplo, e Deus sempre terá nos quadrantes da terra sempre um homem, sempre uma mulher como referência. No palácio Deus tinha esses 4 jovens, entre o povo Deus tinha Ezequiel, entre o povo judeu em Judá Deus tinha Jeremias. Em Gênesis você vai ver Enoque, em Gênesis você vai ver Enos, em Gênesis você vai ver Noé. Depois da participação do Império Babilônico, você vai ver uma jovem chamada Esther, ela é referência. E entre o povo Deus tinha Mardoqueu. Quando você vai para o Evangelho, você vê Jesus de Nazaré, que estava com o pai da mentira, mas nunca mentiu, com os bêbados, mas nunca bebeu, aleluia, com homens mudando, mas era uma referência. E hoje na igreja Calcaia, Deus tem homens e mulheres que são referência no trabalho, no colégio, na faculdade, aonde coloca a planta do pé, porque quando o crente é crente até debaixo d'água. Se você acredita nesta palavra, então levanta a mão para cima e dá uma saraivada de glória. Olha para o teu irmão e diz: irmãos, Nabucodonosor queria doutrinar esses jovens, mudou até o nome deles, mas não mudou o seu caráter. Oh, aleluia. Ele estava naquele local, e o que eu estou pregando, porque eu tenho que transliterar esta palavra para mim e para você. Eu estou dizendo que em certo contexto eu não estou falando do mentiroso, eu não estou falando do prostituto, eu não estou falando do falador, eu estou falando de crente que está sendo perseguido por Satanás, mas está sendo fiel, porque ama a sua palavra, porque ama a oração, porque ama se dedicar, porque ama se entregar para Ele. E eu vou te dizer outra diferença importante entre esses 4 jovens e entre os jovens da Babilônia. Porque o que eles tinham aprendido na faculdade, esses 4 jovens aprenderam com os seus pais e com o seu Deus.
Oh, aleluia. E isso é importante. Eu aprendi com os meus pais, eu aprendi com os meus pastores, eu aprendi com homens e mulheres de Deus, e isso faz toda a diferença quando eu coloco a planta do meu pé na sociedade, porque eu sou crente, aleluia, dentro e fora da igreja. O pregador tem que pregar e viver, orar e vigiar, dar com a mão e esconder a outra, graça e conhecimento, tem que honrar a Deus em todos os momentos da sua vida. Por quê? Porque eu aprendi com a palavra, eu aprendi com o meu Deus, eu aprendi com a minha família. E o que eu estou dizendo basicamente é que eles faziam a diferença. E o que eles aprenderam na faculdade, esses 4 jovens aprenderam com seus pais. Aí eu quero fazer um paralelo com o Novo Testamento, especificamente Timóteo, capítulo de número 1, verso de número 5. A Bíblia diz que a fé que habitava em Timóteo habitou primeiro na sua avó Lode, depois habitou na sua mãe Eunice, e a Bíblia diz também habita em ti. Esta fé anda contigo lado a lado, aonde você coloca a planta do teu pé, porque o sistema aqui, que é uma oposição a Deus, mas aqui tem uma referência, aqui tem um modelo, aqui tem um exemplo, aqui tem a igreja, que é o sal da terra, a luz do mundo, a referência, um modelo, e esta igreja está de pé pela presença do Deus Todo-Poderoso. Ele sai. Agora eu quero aqui dar um salto, porque me resta poucos minutos, e perceba que quando eles recebem a importância e a função de se apresentar perante o rei, olha a expressão, essa expressão não é do pregador, é uma expressão da Bíblia: a esses Deus deu. Eu vou repetir: a esses Deus deu conhecimento, sabedoria, graça, favor, misericórdia, e tudo isso está no texto. A esses Deus deu. E agora eu quero que você faça um paralelo novamente com a Escritura. A igreja tem um grande privilégio. Quando Jesus no seu ministério ensinava, e um dos seus métodos era a parábola, nem o discípulo muitas das vezes entendia, mas perguntava para o mestre: nos explica essa parábola. E ele disse uma frase: a vocês é dado conhecer as coisas de Deus. Oh, aleluia. E o que eu quero aplicar para mim, para você aqui nessa noite: Deus dá para nós as armas espirituais e tantas outras coisas, mas para que nós venhamos exercer aquilo que Deus quer nos vocacionar, nós temos que nos dedicarmos, nós temos que orarmos, nós temos que lermos a sua palavra, nós temos que nos santificarmos, porque todos quantos se dedicam a Ele, Deus é poderoso com a sua mão poderosa, e dizer: está debaixo da minha sombra, está debaixo da minha direção, está debaixo da minha seta. Eu e você estamos aqui e somos uma tocha nas mãos do Deus Todo-Poderoso, uma ferramenta importante. E para você que ainda não sabe, eu quero te dizer o que está escrito em Efésios capítulo 6, a partir do verso 10: o capacete da salvação, a espada do Espírito, a couraça da justiça, as sandálias do Evangelho. Nessa noite se levanta e resplandece, porque o sistema está aí, mas a vitória é do seu povo. Nós saímos aqui da Babilônia, e ele é 10 vezes mais diferente do que aqueles jovens. Mas perceba que o império cai, e quando o império cai, posteriormente ele fica em ruínas. E para que se cumpra a palavra do profeta Jeremias e de Isaías, ficaria somente sobre escombro. E a Babilônia foi redescoberta no século XIX, para comprovar a veracidade da Bíblia. E eu quero que você entenda que a palavra de Deus, irmãos, ela é literalmente verdadeira, dentre as suas tantas linguagens, que aqui eu quero me apropriar do simbolismo e finalizar essa mensagem. Você vai perceber que ela se cumpre literalmente. A Babilônia só está em escombro, em ruínas, não existe mais. O império caiu. Mas perceba que o império que está governando aqui é o Império Romano. Mas é mencionado novamente a Babilônia, porque aqui nós temos que nos apropriarmos, e se eu estiver errado, os meus pastores me corrijam, 95% do Apocalipse nós entendemos como simbologia bíblica, coisas que aconteceu,
coisas que estão acontecendo e coisas que irão acontecer. Agora eu não posso me apropriar desse microfone para dar nome aos bois, como muitas pessoas erraram frequentemente, dizendo que o fulano era o Papa, que o fulano era o anticristo, que o local ciclano era o local de guerra. Eu não vou aqui me apropriar para isso, mas eu vou te dizer uma verdade que está no Apocalipse: é que a vitória é do seu povo, é que um dia Satanás vai cair por terra, é que o anticristo será lançado no lago de fogo, é que a vitória é do Deus Todo-Poderoso, é que aquele que tem olhos como chama de fogo está operando e está também continuando operando e dará a vitória do seu povo. Aquele que tem veste salpicada de sangue, um dia vai esmagar a cabeça de Satanás. Quem chuta na cabeça do diabo não é o crente, quem vai esmagar é Jesus de Nazaré. Eu quero estar debaixo da sua sombra, eu quero estar debaixo da sua palavra, porque quem vai dar a vitória final é o Deus Todo-Poderoso. Se você acredita nesta palavra, então levanta a mão para cima e dá uma saraivada de glória. A vitória do seu povo, a vitória da sua igreja. O que eu estou dizendo em alto e bom som: todas as lágrimas serão enxugadas, o sangue, aleluia, que vão pagar dos mártires, das pessoas que morrem por amor do evangelho. Jesus vai cobrar todos eles, porque ele vai de frente com Satanás e vai botar ele no lago de fogo. A Bíblia diz que agora João está na ilha de Patmos por causa da palavra e do testemunho do Senhor. Abre-se o selo. Quem é digno é o Senhor para abrir 7 selos, 7 taças, 7 trombetas. Mas perceba que anjos aparecem trazendo notícias, porque revelação não é uma coisa obscura. Revelação é tornar-se visível aquilo que está escondido. Então João está nos revelando os fatos futuros. Mas perceba que essa voz não é a voz do anjo, mas é a voz do Deus Todo-Poderoso. Sai dela, povo meu, para que não seja participante com as suas obras. Porque os anjos e a igreja não é propriedade de anjos, a igreja é propriedade de Jesus. E quem está falando aqui é Jesus. Sai dela, povo meu. E eu termino aqui para finalizar, eu tenho 3 minutos. Perceba que nesse momento Deus está dizendo e mandando a igreja, ou uma parte dela, sair de cima do muro. Já ouviu aquela história? O anjo chamando: vem para cá. O cara está em cima do muro, pastor. Ele dizendo: vem para cá. E o anjo calado. E ele tem uma dúvida, aquele que está tendo uma visão: por que o demônio não chama aquele homem que está em cima do muro e somente o anjo? E ele responde: porque quem está em cima do muro já está do meu lado. O que é que eu estou querendo dizer? Ou nós somos ou nós não somos. Ou é ovelha ou é bode. Ou é trigo ou é joio. Ou serve ou não serve. Ou está na igreja, aleluia. Eu não vou dizer nem está no mundo, porque tem uma frase que muito se diz: é melhor estar no mundo do que é melhor estar na igreja do que estar no mundo. Eu não digo nem isso, porque é melhor estar na igreja sendo crente para subir no arrebatamento. É melhor estar aqui servindo. E eu digo que o maior testemunho é de uma pessoa que nasce na fé e persevera na fé. Sabe por quê, irmão? Porque estar nessa palavra não é fácil, mas também não é impossível. Estar sendo diferente não é fácil, mas também não é impossível. Eu quero te dizer uma coisa: ou você é ou você não é, ou você faz ou você não faz, ou você é crente ou você é incrédulo, ou você está nas trevas ou você está na luz. Mas nessa noite o intimato é esse: sai dela, povo meu, para participar das minhas obras, para ser uma bênção no meu reino. Se você acredita nesta palavra, então levanta a mão para cima e dá uma saraivada de glória.